Fala devs, beleza? Yuri aqui. No vídeo anterior eu mostrei a vocês como trabalhar com strings utilizando o Koala Utils, e nesse eu vou estar mostrando como trabalhar com números. Vamos lá. A parte de números, como tudo no Koala, né, você instancia o Koala e aí depois você tem acesso aos tipos do Koala. E aí vou ter aqui a parte de números e nele eu vou ter três métodos do tipo número que são acessíveis e um método global que vocês vão reparar ao decorrer dos vídeos que vai sempre se repetir em todos os tipos. O getValue, no caso, que é o universal, é o que eu falei agora há pouco. O MaskCoin é um método onde ele cria a partir de um número inteiro ou float, né? Ele cria um valor monetário, né? Com máscara de moeda, com a moeda como prefixo, né? RS cifrão, no caso brasileira. Aí tem um ponto na milhar, o vírgula na parte da moeda. Ele cria isso e retorna um KL string, que eu mostrei a vocês no vídeo anterior. A parte do random, ele gera um número inteiro, aleatório, dentro de um range. Esse range, por exemplo, pode ser de 1000 a 3000. E ele considera esses dois números que estão nesse range. Então ele é maior ou igual a 1000 e menor ou igual a 3000. A parte do delay, ele executa, ele continua o fluxo, né, a partir de um delay. Então vamos supor que você queira gerar um número aleatório, esperar 3 segundos e depois pegar esse número aleatório e transformar ele em monetário. Um exemplo onde eu usaria os três métodos, né? Eu poderia estar fazendo desse jeito. Eu vou mostrar separadamente, depois eu junto e mostro a vocês. Vamos lá. A parte do MaskCoin, por padrão, ele vai sempre formatar conforme a moeda brasileira. Então, se eu botar aqui R$1000, 1000 na inteiro, ele vai transformar em R$1000. Se por acaso eu quiser botar uma outra moeda, né, mas manter a formatação, é só vir no prefixo aqui e colocar a outra moeda que eu vou querer. Então ele fez aqui outra moeda. Se eu por acaso quiser mudar, além do prefixo, eu quero que o ponto da milhar, ao invés de ser ponto, seja vírgula. Então eu boto vírgula aqui. Vocês vão ver que aqui no WebStorm, né, ele fala o prefixo thousands, que é a parte de milhar, depois decimal, que é para a parte qual a separação que você quer, vírgula, ponto, para decimais, que é a parte do ponto flutuante, né? E quantos dígitos após a vírgula, que é o decimal count, que você vai querer. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui ponto, então ele vai ter ponto ao invés de vírgula. E eu quero que ele tem que ser número inteiro aqui, 5 dígitos após a vírgula. Então ele vai gerar lá os 5 dígitos. Beleza? Partindo para o próximo, que é o random. O random, como eu dei o exemplo, 1000, 3000. Ele vai gerar um número aleatório dentro desse range. E o próximo é o delay. Para eu poder mostrar o delay a vocês, eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar naquele exemplo que eu falei, que eu faria essa parte de juntar os três. Então para isso eu vou tirar o console log aqui, vou tirar esse getValue daqui, e aqui, como é um delay, ele retorna uma promise. Vocês passarem o mouse aqui, vai estar dizendo lá que é uma promise que retorna um KL number. Então, se eu der um den, eu recebo o que aqui? Um KL number. Pode colocar qualquer valor aqui, só para fins didáticos, para vocês entenderem o que eu estou recebendo. E aí, eu vou dar aqui um console.log e vou escrever na tela, no console, né, melhor dizendo, o valor que veio aqui no número que eu botei. Então eu digitei 1000, eu vou esperar 3 segundos para exibir esse 1000. Então vamos lá.
Ele vai rodar aqui, está esperando os 3 segundos e ele mostra o 1000 que está aqui. Então o delay é para isso. Então agora juntando os 3 exemplos, eu vou colocar um valor 0, porque eu sou obrigado a passar um valor aqui. Como eu não vou, o valor aqui para mim nesse exemplo não vai importar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou randomizar um número, vou aguardar 3 segundos e antes de exibir esse valor eu vou dar um mask coin. Então ele vai fazer o que? Ele vai randomizar, esperar 3 segundos e mostrar com a máscara bonitinho. Situações agora. O random, na minha experiência, eu já usei, por exemplo, para gerar códigos de porta de servidor, Node, por exemplo, aleatória. Porque eu tinha lá vamos dizer, um robô, né, um web scraping, que ele iniciava vários servidores em Node, muitas vezes simultaneamente, e o web scraping usava lá o Puppeteer, né? E esse Puppeteer ele tem um limite de instâncias abertas por servidor. Então eu pensei em criar vários servidores, iniciar várias instâncias do servidor e executar o Puppeteer simultaneamente. Então para eu criar essas portas, eu não ia colocar, se eu já tenho criado, eu vou criar agora na 1001, agora na 1002. Eu botei para ele randomizar um código de porta dentro de um range que eu estipulei. Então vamos dizer que eu queira que o servidor crie da porta 1000 até a 9000. Que aí, por exemplo, se eu quiser criar um servidor à parte, eu sei que eu não posso criar dentro desse range. Eu crio 9001, 9002. Então esse seria um exemplo. Uma outra situação também que poderia usar o random seria você criar IDs CSS para, por exemplo, um tooltip. Você quer gerar um tooltip, aí ele vai dar um show na tela e você quer depois de um tempo destruir. Então você quer pegar, por exemplo, por referência de ID do DOM, né? Você vai lá dar um get by ID, só que esse ID, como é um ID, não se repete. E vamos supor que, como é um tooltip, é um alerta de tela, né? Ele vai exibindo vários em cascata, um embaixo do outro. Então o ID não pode se repetir, eu tenho que manipular cada um individualmente. Então esse random, por exemplo, poderia ser utilizado como um sufixo de um nome, que seria um identificador para aquele ID CSS. Um outro exemplo. A parte do mask coin, eu acho que é mais tranquilo, né, de exemplificar, que você tem lá uma tabela onde tem valores que vêm do banco como decimal, ou como float, ou como inteiro, e você quer botar isso como máscara de moeda. E a parte do delay já seria uma situação mais específica. Poderia, por exemplo, usar essa situação aqui para eu dar um delay para rodar alguma coisa depois, mas é dentro do number, né? Vamos supor que eu queira, vamos dar o exemplo do tooltip que eu dei agora. Eu quero exibir os tooltips depois de tantos milissegundos. Então eu vou pegar um tooltip, vou randomizar o ID que ele vai gerar, vou aguardar uns milissegundos e depois vou dar um show na tela a partir do DEM. Eu vou pegar ele aqui, get value, eu peguei ele aqui e exibo na tela com esse ID. É um exemplo. Então o delay seria para coisas muito pontuais, tá? Existe um KL delay, que é uma classe estática, né, própria para isso, onde você pode chamar ele à parte, pode chamar ele fora todo desse escopo, né, que você pode estar usando. Mas esse aqui também eu uso bastante, eu uso mais o outro do que desse aqui do number, mas assim são as variações que tem, beleza? Por enquanto é isso. Nos próximos aí eu vou mostrando a parte de data, a parte de arrays. Fiquem ligados aí no canal, se inscrevam para quando eu lançar um novo vídeo vocês recebam as notificações, né? Clica no sininho para ele dar as notificações. E é isso aí. Valeu, pessoal.